Beleza, Brás? Seu áudio está conectando aí. Pô, estou sem luz aqui, cara. Acabou a luz aqui, já tem 1h30 aqui em casa. Estamos na formação à luz de vela hoje. Como é que faz para colocar esse negócio aqui? Pois é, ficamos sem luz aqui hoje, ainda estamos no escurinho do cinema, ainda bem que o computador tinha bateria e o celular também. Show de bola. A gente vai dar aqui um tempinho para a galera ir chegando, beleza? Já já a gente começa. Show de bola. Vamos que vamos, no aguardo. Outra coisa boa.
Beleza, beleza, pessoal. Boa noite a todos. Né, a gente vai iniciando já, tá bom? Porque como eu estou com essa questão da luz aqui, eu fico com medo do computador descarregar ou coisa parecida e acaba depois que não dá tempo da gente poder fazer a abordagem em relação ao nosso assunto, tá? Então, vou iniciando e a galera vai chegando aí depois, tranquilamente, e a gente, qualquer coisa, faz uma reintrodução aí sobre o assunto, tá bom? Então, hoje temos como tema, né, a relação, né, das parcerias institucionais, né, com o profissional de capoeira, certo? Então, qual que é a ideia hoje? É que a gente fale um pouco sobre o que é uma parceria, né, de fato, e também que a gente depois coloque alguns regimes, alguns dos regimes de trabalho que a gente pode estar utilizando. E aí depois a gente viu, Braz, a gente pode trocar uma ideia, até para ver como é que funciona em redenção também, né? No Pará, a Mestra Sueli está aqui também, já a Manduca, né? Então a gente já tem uma prática em relação ao funcionamento aqui em Brasília, inclusive dentro do nosso contexto, a gente trabalha de diversas formas aqui, né? No que diz respeito à formalização dessas parcerias, e vai ser bem interessante poder colocar um pouquinho de tudo isso, né? Aí em Redenção você trabalha através da prefeitura ou trabalha com a iniciativa privada? Como é que funciona isso aí, Braz? Antes de eu introduzir esse assunto aqui. Manda aí para a gente. Pelo que eu acompanho do seu trabalho, né? Eu vejo que Beleza, mestre. tem. Sim, aqui eu trabalho com a prefeitura também, mestre. É um projeto Ritmo Berimbau, que é da prefeitura, e nós temos um trabalho formando cidadão, que é do próprio grupo mesmo. Entendi. Esse trabalho da prefeitura é um convênio, né? Que você fecha anualmente. Isso, mestre. E É esse trabalho o, através do grupo de capoeira, vocês trabalham junto com escolas públicas, privadas, clube, associação, como que funciona? Mestre, esse trabalho do nosso grupo mesmo é um Formando Cidadão, que é o nome do projeto. É um trabalho social que eu tenho que ir com crianças e adolescentes na periferia. Então, a gente tem várias parcerias, né? Tem o comércio mesmo local, Uhum. tem a prefeitura também que ajuda sempre na parte da limpeza, e os pais também vão contribuindo com seus filhos. Legal demais. E esse projeto seu que você tem aí, ele é um projeto exclusivamente voluntário ou o pessoal faz alguma colaboração consciente? Como que funciona isso aí? Mestre, ele é totalmente voluntário. Só quando nós estamos precisando de algo, a gente solicita para os pais, né? Uhum. Os pais contribuem com a gente. Então, nesse projeto que eu tenho, é isso. Faz dessa forma. Um projeto E eu Formando vejo que Cidadão. esse projeto seu ele é muito ativo, né, cara? Você sempre fazendo alguma coisa aí na cidade, né? Sim, mestre, sempre a gente está movimentando a nossa capoeira aqui, né? Agora como estou trabalhando nesse projeto da prefeitura, quem está tomando conta mais do Dandara Kids, que são exclusivos para criança, é a minha Uhum. esposa que está mais tomando conta devido ao meu tempo, né? Mas sempre nós estamos buscando aí, estamos divulgando o nosso trabalho, né? A capoeira em si, aqui no município de Redenção. E aí no município são quantos moradores que tem aí? Mexe, na última IBGE que teve, estava 95 mil. Ainda vai atualizar ainda, né? Agora, ano que vem atualiza. Uhum. Ah, então tem até relativamente tem uma população legal, né, cara? Ô, mestre, tá grande aqui já, viu? Graças a Deus, tem uma Porque população boa. 95 já chegando aos 100 mil moradores, né? Porque Ô,
de vez em quando aqui a gente visita, né? E a gente tem projetos aqui também, comunidades que são pouquíssimos moradores, né? 5.000, 10.000, 15.000 moradores. Aí Redenção, então, já está. Daqui a pouco a Redenção aí já está cidade grande. Daqui a pouco é metrópole. Ô, rapaz, que Deus abençoe, chegue. Tem um pouquinho de moradores aqui, mestre. Pô, que legal. Não, e eu acompanho aí o seu trabalho. Eu estou perguntando isso porque como o papo hoje é muito relacionado a essa questão, né, dessa abordagem em relação às parcerias, né, e eu venho acompanhando seu trabalho pelas mídias sociais, né, e eu vi que é muito proativo, né. E aí eu vejo que está nas escolas, está fazendo apresentação direto e tudo. Eu achei interessante poder perguntar isso para você, porque muitas vezes a gente não tem oportunidade de estreitar essas informações, né? E é Certo. muito legal tudo que você vem desenvolvendo aí. Desde já eu deixo meus parabéns, porque a gente vê na cidade grande, né, que de vez em quando aqui, cara, em Brasília, por exemplo, tem horas que a gente vê e falta, sabe? Pessoas que queiram Sim. trabalhar, se profissionalizar, viver para capoeira e viver de capoeira, né? A gente vê que falta muito, até porque aqui muita gente é funcionário público, os caras têm empregos aí que, como financeiramente os caras estão garantidos, né? Então eles não têm muito, Sim. às vezes, muito interesse em trabalhar com capoeira, né? Pelo menos na minha época de mais novo, eu era doido para receber uma corda que eu pudesse dar aula, sabe? Primeira coisa que eu queria era receber uma corda. Pô, quando que eu vou receber uma corda que eu posso dar aula de capoeira? Poder passar para os outros um pouquinho do que eu aprendi, né? E hoje em dia Verdade, eu vejo que o perfil do capoeirista mudou um pouco. Eu não sei se aí no Pará é totalmente, assim totalmente, também. Mudou muito, né, totalmente. Brás? Eita, mestre, eu agora estava no evento agora do mestre Pica-Pau, né, da formação dos professores. Nós estávamos conversando sobre esse assunto, como mudou o perfil do capoeirista. Nosso tempo, que tem um pouco de tempo que eu já treino capoeira também, né? Comecei, eu tinha Uhum. 14 anos de idade. E mudou muito, 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 muito. Eu era igual o senhor, né? Era louco para pegar uma graduação para poder dar aula. Porque antigamente você só poderia dar aula de capoeira em certas graduações, né? Se fosse Sim. graduado. Então, esse era o nosso sonho. E de quem, desde o início, tem vontade de trabalhar com a capoeira, claro. Né? E tem vontade de continuar esse trabalho de capoeira. E hoje está totalmente mudado o sistema. Eu Eu, também. particularmente, Pode falar, fica à vontade. eu sou, minha profissão mesmo, eu tenho várias profissões. Sou soldador, sou vigilante patrimonial, sou serralheiro. Então, eu tenho várias profissões. Então, mas eu acredito, sempre acreditei na capoeira e conversando com a esposa, falei, olha, cara, eu vou viver de capoeira. E estou indo atrás, estou buscando aí. É luta, mas nós vamos vencer. Não, e é legal isso, porque o que é que acontece também hoje, né? Esse cenário aí, que eu acho que é um cenário, pelo que eu venho conversando com os mestres, né, de uma maneira geral, é um cenário nacional, até muitas vezes mundial também, né? Porque as pessoas hoje eles não conseguem conciliar, né? Antigamente você, pô, aqui eu tenho, por exemplo, o cara é advogado. Mas antigamente o advogado ele pegava 2 vezes na semana para treinar e 2 vezes na semana ele buscava um espaço para poder trabalhar com capoeira, dar aula, entendeu? E hoje o que eu observo muito é que justamente isso mudou totalmente, sabe? Tipo, o cara é advogado, ele quer ali, ele quer ir treinar, o tempo que ele tem é para treinar, ele não quer mais dedicar o tempo a Não, poder pegar uma escola, um projeto social, uma academia, levar o nome do mestre, né? Divulgar a capoeira dessas maneiras aí que a gente sabe. Então é muito, muito interessante porque assim, eu sempre boto como exemplo, né? Você pode ser tudo o que quiser na vida. Dentista, advogado, médico, engenheiro, trabalhar como soldador, como jardineiro, como pintor, e paralelamente a isso também vivenciar a capoeira de uma maneira mais profunda, né? E sim, aí o que a sim, gente sim. está vendo hoje reverberar muito
é justamente essa questão que é a família, né? Como você mesmo falou. Você está nessa correria através da prefeitura, então a responsabilidade acaba ficando para sua família, no caso, sua esposa, que é mais ou menos o que a gente Sim, vive aqui, né? Mais ou menos isso é. também. Eu tenho uma galera boa aqui que de graduados, né? Aqui em Brasília mesmo, eu devo ter aí corda de instrutor para cima, eu devo ter de 70 a 80 alunos, né? Que já Boa. têm uma graduação forte, só que querem dar aula mesmo, viver de capoeira, pô, você conta nos dedos de uma mão, cara. E olha lá, Messi, preencheu o dedo da mão. É, não. A minha equipe aqui de trabalho, eu até comentei essa semana, nós fizemos um evento grande aqui, né? Foi um evento Sim, muito eu bom, vi. 4 dias de evento aí na Pauleira aqui. Pô, gente do Brasil todo, foi sensacional. E aí eu até comentei Pô, depois, né? Que eu falei, cara, ó, a gente tem essa força, né? Hoje aqui em Brasília, se a gente for botar no papel, a gente tem aí perto de 1.000 pessoas treinando, né? Na faixa etária de 2 a 80 anos aí, a gente tem aluno treinando capoeira. E aí eu claro. falo para eles, ó, com esse contingente que a gente tem hoje, da galera que está trabalhando com capoeira mesmo, a gente já tem essa força. Imagina se os outros resolvessem multiplicar com qualidade também. Rapaz, Já o pensou, céu, mestre? o céu é o limite, né? Não tem Ô, essa, entendeu? o senhor, graças a Então Deus, está é, acompanhando o trabalho do senhor também aí. Parabéns pelo evento. Estou sempre acompanhando. Da mestra Sueli também. Obrigado mesmo por você estar acompanhando o nosso trabalho. E é isso mesmo que tu estava falando. Já pensou esses seus graduados instrutores fizessem o que o senhor está fazendo aí? Quantos é, capoeiristas, quantos profissionais de qualidade nós teríamos dentro da nossa capoeira? é verdade, não? E, pô, e a gente para observar, e a realidade é justamente essa, entendeu? Que é o que eu comentei com eles. Eu falei, galera, vocês já estão com a corda boa aí, todo mundo, corda de graduado para cima, instrutor e tudo, né? E se resolvesse multiplicar essas ações, pô, Ave Oh, Maria, a gente ia ter gente saindo pelo ladrão. claro. Você tivesse um exemplo, se você tivesse 10 graduados dando aula aí, né? Cada um tivesse um mínimo de 50 alunos, quanto que não ia dar? Quanto É, seria essa multiplicação, né? justamente. E eu acompanho, cara, isso aí é no Brasil todo hoje em dia, tá? Sim, É a sim, é galera que geral, vive né? de capoeira mesmo, o panorama é geral. Porque até mesmo porque muitas vezes as pessoas não acreditam, né, na força da capoeira para no que diz respeito ao profissional mesmo, né? Que é um pouco do que a E, gente vai falar hoje, entendeu? Questão das parcerias, essas coisas, as pessoas não acreditam. E aí quando vê você vivendo relativamente bem, com conforto, né, de uma maneira tranquila, aí o pessoal acha que é do dia para a noite, né, Brasil? Não é, né? A gente está não nessa é, não caminhada aí há é. muitos e muitos anos. Já, já abrimos muita geladeira vazia para hoje poder estar Oh, acolhendo alguma coisa, entendeu? fala não, mestre. Mas legal, cara. Acabar, Porque o seu mestre aí é o mestre Pica-Pau, é? mestre Pica-Pau é o meu mestre e meu supervisor. Nós temos como presidente e fundador, né, do grupo Dandara Bambu, o mestre Imar, Uhum, que é da capital, ele mora em Belém. certo. Bom demais. E ele está constantemente vai aí visitar vocês, dar um Sim, suporte, sim. dar um apoio Ô, aí. diretão, mestre. Esse é o melhor suporte, né? Não é só dizer que é supervisor, só por dizer, ele sempre está aí acompanhando, está sempre orientando, falando, olha, faz desse jeito que é melhor, estou acompanhando, também acompanho direto ele. 24 horas, como é distante, é Legal. 7 horas de viagem daqui até Paraupebas, então nós estamos nessa Uhum. comunicação via internet, né? Também. É bom porque essa ferramenta, você vê, hoje a gente está aqui, né, nesse bate-papo, nessa distância toda, não sei nem quantos quilômetros Pô, dá daqui para aí, mas como essa ferramenta é boa, né, cara? Como essa é ferramenta é ótimo. legal. Se eu não me engano, Mas mestre, acho que maravilha. Cara, eu vou dar uma introduzida no, Não, beleza, mestre, fica à vontade. eu vou dar uma introduzida no assunto. Bom demais a gente poder bater esse papo, né? Como a formação ficou aí 2 semanas inativa, né? Então agora a gente vai retomando esse gás e aí aos poucos as pessoas também vão colocando isso na rotina novamente, sabe?
Porque você sabe como é que Verdade. é. Quando você deixa de fazer 1, 2 dias, aí até o pessoal se adequar de novo vai pegando no tranco e no barranco aí. Mas vamos para cima, viu? O importante é que nós É estamos verdade, aqui e vamos aproveitar já, ao máximo essa noite, tá? Então, desculpe o como eu senhor, porque disse, não pode estava falar aí à participando. vontade. Desculpa, não estava participando diretamente, porque tenho aula na faculdade sexta-feira, rapaz. Aí não estava batendo os horários, estava agoniado. Mas E você agora estava esse. fazendo faculdade de educação física aí é o quê? Não, mestre, eu dou aula na UEP, a faculdade aqui em Redenção. Ah, Eu, legal, eu dou aula de legal. capoeira lá. Aí agora fiz a cirurgia no joelho, né? Então, esse resto de ano é só repouso, nada de capoeira. Ah, de molho. É bom que dá para, Ou pelo menos agora, dá para a gente ficar agora colado aí, né? Esses vou ter encontros. vou ficar, uma parte foi ótimo, né? Vamos aproveitar o máximo É. aí. E tu operou o que aí do joelho? Foi ligamento, é? Foi O ligamento, menisco, Braz? mestre. Menisco. Menisco, né? Sim. Isso. E um pouco de derrame do. Mestra Sueli é especialista em cirurgia no joelho. Tem 3 em cada um. 3 cirurgias em cada Hum, um. Já fez tudo nossa. já fez tudo que você imaginar no joelho, ela já fez. Bom demais. É Então, como bom, eu bom. falei, né, hoje, né, mestra Sueli e Manduca, que também estão aqui com a gente, a ideia é falar sobre parceria, né? E aí, para a gente poder falar sobre parceria, é importante a gente buscar uma definição do que é a parceria, né? Do que significa parceria, né? Então, parceria é uma reunião de vários indivíduos, né, para alcançar um objetivo em comum, né, seja em companhia ou em sociedade. Então, a parceria é um grupo de capoeira, né? Dentro do próprio grupo já existe um conceito forte de parceria, né? E na relação entre aluno, professor, mestre, né, comunidade, já o termo parceria, né, a palavra parceria, ela é de suma importância para que a gente tenha sucesso, né, nessa caminhada. Então, vai ser sempre essa associação, né, essa união entre duas ou mais partes, seja ela no que diz respeito à empresa, né? Ou seja ela no que diz respeito a profissionais, né? Não só empresas, mas muitas vezes você é um profissional liberal, profissional autônomo, e aí dentro desse conceito você consegue se manifestar celebrando algum tipo de parceria, né? Então é muito legal. A parceria geralmente ela favorece de que maneira, né? É muito difícil você alcançar alguns objetivos se você não tiver aliada à imagem, né? Se você não for parceiro de alguém, né? Então, essa organização, quando ela passa a atuar sozinha, né? Ela vai ter uma série de empecilhos para desenvolver essa questão da parceria. Então, por exemplo, uma escola, lá vai ter o grupo de docentes, né? Pedagogos e tudo, mas eles querem uma aula de capoeira. Então, para essa aula de capoeira, ela precisa ter, né, uma associação, uma parceria direta com algum grupo ou algum profissional, porque sozinho, com certeza, ela não vai conseguir obter êxito, né? Não tem como. Precisa de alguém que trabalhe especificamente, né, nessa área, né, voltada para essa área, que é muito importante, tá bom? Então, eu acho que é muito legal a gente ter essa visão ampla de que tudo na vida se faz em parceria, né? Quando você tem sua esposa, é uma parceria, casamento, casal, né? Sua filha, seu filho é uma parceria, né? E assim, igual você está aí atuando mesmo, e agora está de molho, então a parceria com a sua esposa faz com que ela assuma suas aulas e dê continuidade ao trabalho junto às instituições, né? Que você tem essa associação, tá bom? É certo dizer que um grupo de capoeira também é uma parceria, né? Então, como eu mesmo falei, deixa eu só admitir aqui.
Guindaste está chegando aí. Então, é certo dizer também que o grupo de capoeira hoje, de uma maneira geral, ele também é uma parceria, né? Por quê? Porque dentro de um grupo de capoeira, a gente vai ter as mais variadas funções, né? Desde o aluno ao mestre. Por isso que eu até perguntei, fiz essa abordagem com você, justamente para conhecer um pouco da sua realidade, né? E poder saber como que funciona em Redenção. Então, dentro do próprio grupo de capoeira, né, a gente pode falar isso, né? Né, Manduca? Certeza que sim? E aí, mestre Sueli? Sim, necessário. Se faz necessário, né? Isso mesmo, tá? Então, é importante a gente frisar que a parceria ela tem que ser mutuamente benéfica para ambas as partes. Então, não adianta eu estar ali oferecendo um serviço, né? E essa parceria só vai ser benéfica para uma parte. No caso, para mim, por exemplo, eu estou oferecendo um serviço lá, beleza. Então, vai beneficiar só a minha pessoa? Não. Aí a escola, por exemplo, que eu tenho essa parceria, né, vai ser importante que seja bom para ambas as partes. E isso é um ponto muito interessante, muito legal, porque muitas vezes quando a gente vai ser contratado, né, a própria escola ou o clube, a academia, ou até mesmo o próprio projeto social, impõe condições que a maior parte vai ser benefício para eles, né? Não, ó, professor, aqui a gente não tem um espaço adequado, a remuneração vai ser baixa, mas, em contrapartida, o seu trabalho tem que ser de excelência da melhor maneira possível. Então, é um ponto que a gente tem sempre que ter muito cuidado ao fechar nessas parcerias, para justamente não cair nessa armadilha, né? Eu poderia colocar assim, porque você sempre vai ser cobrado ao máximo, ainda mais no que diz respeito à capoeira, né? Que a gente ainda enfrenta aí uma série de preconceitos, né? Não sei como é que é aí em Redenção, você ainda encontra muito preconceito aí por parte das famílias, como que funciona aí? Ô, mestre, aqui em Redenção, nós estamos trabalhando para mudar isso, né? Mas, graças a Deus, alguns pais aí estão rente com a gente, estão entendendo o capoeira, que nosso objetivo também não é só pernada, né? É falar da nossa cultura, o que a capoeira traz de benefício para os seus filhos. Então, alguns pais vêm nos ajudando a divulgar, os próprios pais divulgam o nosso trabalho aqui, né? Falando. Agora, semana passada, teve a situação que uma mãe falou para outra mãe que o filho dela treina com a gente. E ela é evangélica, essa mãe, que o filho treina com a gente. E a outra irmã dela Uhum. falou, não, capoeira é macumba. Eu falei, não, você está muito enganado, você está enganada. Lá o professor fala muito de Deus e não tem nada a ver com religião. Você precisa conhecer o trabalho dele e precisa conhecer a capoeira. Mas ainda existe, né, mestre? Algumas pessoas ainda existe esse empecilho, infelizmente. E a sociedade aí, de uma maneira geral, né, na cidade, ela ainda é uma sociedade conservadora no que diz respeito a essa visão, assim, justamente isso, né? Porque, na realidade, quando a pessoa fala que capoeira é macumba, nada mais é do que uma pessoa que não tem o conhecimento, né, do que a Isso, capoeira isso. representa, né? E associa a uma atividade cultural, a religião, quando a religião é uma coisa do próprio indivíduo, né? E, Sim. e a sociedade ainda tem essa visão aí? E, mestre, assim, aqui em Redenção, eu morava aqui antes. Então, eu tinha ido embora para dar aula em outro município. Então, tem 4 anos que eu retornei para a Redenção, certo? Uhum. E quando eu cheguei para a Redenção, eu fui pesquisar, conversar aí com o pessoal, e a capoeira estava parada. Então, a capoeira estava parada aqui em Redenção. Não tinha ninguém dando aula de capoeira. Então, eu voltei a dar aula e hoje a população está vendo novamente a capoeira. Então, ontem eu estava até conversando com a mãe, com a professora de educação física, ela estava falando que
não sabia que Redenção, a capoeira estava tão divulgada como está sendo hoje. Então, algumas pessoas ainda não estão vendo a capoeira, a divulgação da capoeira na cidade. A maioria, né? Ah, entendi. Não, porque eu pergunto isso, porque justamente aqui em Brasília, por exemplo, né? Apesar de ser capital, né? Nós já temos aqui quase 3 milhões de habitantes, né? E dentro das próprias escolas, a gente ainda, apesar da escola ter atividade, né? Hoje, até que as direções das escolas e tudo, a gente já tem um trabalho mental aqui, já é uma coisa mais tranquila, né? Em relação à Sim. aceitação dessas atividades e tal. Mas em relação às famílias, a gente ainda enfrenta muito, sabe? Essas questões. Opa, a luz voltou, ó, que maravilha. Então, a gente ainda enfrenta muito essas questões no que diz respeito ao preconceito, né? Então, por Sim. exemplo, a gente tem lá dentro da escola hoje capoeira, judô e balé. Aí tem uma menina que faz essas três atividades, né? Faz a capoeira, faz o judô e faz o balé. Aí chega no final do ano, o batizado da capoeira lá vai ter uma taxa de participação de R$ 200. A troca de faixa do judô vai ter uma taxa de participação de R$ 200. E o balé vai ter uma taxa de participação de R$ 600, né? A gente ainda observa famílias que, assim, inscreve no judô, inscreve no balé e não manda para o batizado de capoeira, entendeu? Então, Isso é isso ainda problemático, é acontece verdade. aqui, né? Ainda acontece aqui. E aí, uma cidade que é menor, então a gente tem muitas essas questões, principalmente as questões religiosas, né? Como a gente sabe que os evangélicos têm algumas restrições em relação a atividades como a capoeira, que descendem da cultura afro, né? Da nossa cultura afro-brasileira. Então, eu vejo que aqui mesmo tem meninos, por exemplo, tem o trabalho aqui no COC. Aí lá são quase 100 alunos que fazem capoeira. Tem um menino que é filho de uma mãe que é evangélica, é o único da escola que, quando tem aula de capoeira, a mãe não deixa ele descer, sabe? Para Nossa, participar das aulas. Então ele fica sozinho na sala, desenhando, fazendo outras coisas, mas não deixa fazer a aula. E assim, eu já tenho outros meninos que são até filhos de pastores e pastoras aqui que a mãe deixa, sabe? Eles chegam para aula de capoeira, participam. Então, eu acho que a gente tem que ir trabalhando muito essa questão, né? Relacionada a verdade. essas questões religiosas, né? Para não ter essa associação, entendeu? Eu acho que é importante isso Sim, também, sim, sim, é verdade. Muito importante. né? Nesses Importante, projetos pô. que eu trabalho aqui, eu, eu dou aula em 5 escolas. Então, tem 3 escolas que as diretoras são evangélicas, são crentes. Uhum. Mas então, que eu sabendo que são evangélicos, eu fui diretamente com elas conversar e explicar um pouco da capoeira, né? Então, graças a Deus, elas abriram a mente e viram que não tem nada a ver. E aos pouquinhos nós vamos derrubando essas barreiras, mestre. Mas é importante isso que você está falando, né? A gente se qualificar e para poder mostrar um belo trabalho e ser diferenciado. Justamente, porque a partir do momento que você faz uma coisa de excelência, desenvolve um trabalho que não deixa nenhum tipo de questionamento, sabe? Aí a coisa vai crescendo, né? O movimento vai crescendo, as pessoas vão entendendo, né, o que você propõe, que é uma continuação dos valores que são passados, né, de pai para filho, de avô para neto, né? E toda essa questão educacional de como se comportar, né, dentro da sala de aula, como se comportar na capoeira, que depois isso vai refletir no comportamento em casa, com os mais Isso, velhos, com os familiares, o respeito ao irmão, né, as diferenças. Então, tudo isso é muito legal. E a gente ainda sim. encontra, sabe, muito disso, né? E dentro desse sistema mesmo de parcerias, né, aí a gente tem que fazer com que as escolas entendam que o grande lance é caminhar lado a lado, né?
A gente não pode estar andando atrás, né? E nem na frente também. Tem que estar sempre aliado também a proposta pedagógica da escola. Aqui a gente tem um trabalho inserido em várias escolas que são católicas, que a direção é de freiras, de padres, né? E assim, a aceitação da capoeira é muito boa nessas escolas, né? A gente fez aí eventos maravilhosos esse ano, muita criança, muitos jovens treinando capoeira e vai combatendo isso, né? Mas aí é fruto do trabalho mesmo, não tem jeito, entendeu? Verdade. Não tem, não. É fruto do trabalho. Então, a ideia, né, através dessas parcerias, por exemplo, quando você trabalha dentro de uma escola, qual que é a ideia? É aumentar a visibilidade em relação a o que a escola pode proporcionar para a sociedade, de uma maneira geral, né? E também, quando uma escola oferece a capoeira, abre o leque de serviços que são prestados dentro da escola. Porque eu até falo assim, né? Por exemplo, tem escola que a gente trabalha no sistema de integral. Aí a criança não quer fazer o sistema de integral e muitas vezes não tem a capoeira na escolinha extra classe, né? E aí o que acontece? Muitas vezes esse estudante dessa escola, pelo fato de não estar no integral e não ter uma extra classe, ela acaba indo para outro local procurar essa atividade quando ela poderia estar ali dentro da própria escola, entendeu? Inserida, né? Ali dentro da própria escola. Então, como é Verdade. importante a gente poder trabalhar essa questão das parcerias aí é muito importante. Aí o que a gente pode falar também, né? Que dentro da capoeira a gente pode aliar os valores da cultura e do esporte, né? A disciplina, espírito coletivo, entre outros, né? A questão da cidadania e desenvolvimento humano, que é o que você acabou de citar, que você vai conversar com uma mãe, expor, né, com uma diretora de escola, a importância da capoeira como atividade no desenvolvimento dos aspectos psicomotores, né, na questão da inteligência emocional, né, na questão mesmo do convívio em grupo, né, do Sim, respeito ao amigo, à amiga. Então, essas são todas situações que ocorrem dentro da nossa aula, né, e que a gente pode estar trabalhando muito isso diretamente com a instituição, porque vai trazer visibilidade que não tem capoeira. Aí em Redenção, você é o único profissional de capoeira ou existem outros professores aí? não, mestre, aqui em Redenção nós temos 3 grupos de capoeira. Temos 3 grupos de capoeira. Temos 3. No E caso, esses aqui, três grupos, e esses três grupos de capoeira que tem hoje, eles conseguem atender a demanda das escolas, dos projetos, ou falta profissional aí? mestre, é aquela situação, né? O pessoal, eles têm um trabalho dele, então faz a capoeira, vamos dizer, por hobby. Então, no caso, mesmo que vive da capoeira é eu, só eu mesmo, que vivo da capoeira. Aí tem o pessoal do outro grupo, do Axé, que eu dou aula em 5 escolas, no projeto Ritmo do Berimbau, e tem outro Uhum. professor, outro professor não, outro aluno, né, que não é professor, do outro grupo que dá aula em 4 escolas, porque aqui nós atende 9 escolas aqui no município com esse projeto. Entendi. E esse aluno que está dando aula, ele é qualificado ou ele dá uma aula para quebrar um galho mesmo, porque não tem outro? Porque não tem outro, médico, entendeu? É aí aonde a gente volta, onde nós precisamos ver um meio para não acontecer isso, entendeu? Até questionei muito aqui com a prefeitura essa situação. Uhum. Vou dar o exemplo. Não adianta o senhor estar qualificado, tem 30 anos dando aula de capoeira, se qualificando, investindo na capoeira, e chegar o cidadão que não sabe nada, não tem experiência e está no seu lugar. Exemplo, sem qualificação. Querendo ou não, vai manchar os profissionais que vivem dessa arte. Né? Isso é a Acaba importância. queimando, né? Muitas vezes acaba queimando, pode até queimar. Você entendeu, mestre? Porque a pessoa não é qualificada, vamos mesmo, dentro da capoeira, nem eticamente, nem. É bastante complicado, bastante complicado. Não tem. E era uma coisa que eu venho pensando esse dia atrás, devido à situação.
O que nós, como capoeiristas, poderia fazer para impedir essa certa atitude, entendeu? De pessoas não qualificadas estar dando aula de capoeira. Aí, inclusive, é uma situação que até tudo beleza? Voltou. Justamente isso, cara, que a gente conversa muito aqui. Voltada, por exemplo, à educação física, né? E essa Sim, formação de educador físico, que eu nem considero esse termo educador físico, eu acho que é profissional de educação física, totalmente nomenclatura de diferente. educador físico, que eu acho que é totalmente equivocada. Sim, Que dá o direito dele, por exemplo, de aplicar a matéria capoeira. Eu não sei se a capoeira na grade curricular. Mestre, cortou, não entendi a pergunta do senhor. Cortou aqui. Deixa eu voltar o raciocínio, né? Porque Hum. a gente tem, dentro dessa categoria de profissionais de educação física, no ensino regular a capoeira. Você vai estudar aí e vai aplicar o. A pessoa não é qualificada para estar na capoeira, entendeu? Então, isso aqui acontece em Brasília. Eu sou um grande questionador, junto com a mestra Sueli, sobre essas situações que ocorrem. E acaba que, por exemplo, aí a criança do regular ela faz essa aula de capoeira, e aí depois que ela faz essa aula de capoeira, ela vai para o meu treino, vai para a minha aula lá à noite. Quando chega na minha aula, ela chega lá falando o nome de movimentos que estão errados, ela chega lá colocando questões da capoeira que são questões que não tem nada a ver com o que a gente transmite, entendeu? Então acaba que esbarra justamente nisso que você está falando, que aí em Redenção, como você é um profissional qualificado, aí, e não dá para atender a toda a demanda, o pessoal acaba colocando esses quebra-galhos que, no final das contas, em vez de ajudar, fazem prejudicar a nossa categoria, né? E aí Verdade, mestre. Verdade. você colocou bem como combater isso, né? A gente não Sim, tem uma união da classe, entendeu? Da classe sim, capoeirística, né? Em que sim. sentido? De ter uma federação, de ter uma associação que regulamente os profissionais de capoeira, para que isso não aconteça. E não que essas caça-níqueis, né? Tipo CREF, isso aí, não é isso, entendeu? Dentro da Uhum. nossa própria categoria, ter essa força, né? A gente fala assim, não, esse cara que foi contratado pela prefeitura, pô, ele não pode dar aula. Ele não tem formação Sim. nenhuma para dar aula de capoeira. Mas, como está precisando, acabam colocando qualquer um. Olha como isso é ruim, né? Terrível. Acaba atrapalhando nós. A gente que investe na capoeira, acredita na capoeira, faz um trabalho legal da capoeira, acaba estragando, vamos dizer assim, É e verdade. desvalorizando, né, mestre? E desvalorizando a nossa arte. Desvalorizando demais, pô. Nossa Senhora. Desvalorizando demais. Porque aí vem a questão da parceria institucional, né? O que é a Sim. parceria institucional? É justamente o processo de união de duas ou mais instituições que elas vão fazer aquela união de forças, né, em prol do mesmo objetivo. Então a prefeitura aí ela se uniu ao seu grupo de capoeira, né, para que Uhum. possa oferecer esse serviço para a sociedade com o mesmo objetivo, que é o quê? Educar as crianças, né, levar a qualidade de vida, levar entretenimento, divulgar a cultura afro-brasileira, né, a nossa identidade cultural. Então, essa parceria institucional, a grande finalidade é essa, né, de buscar essa troca de saberes
e o profissional poder qualificar. E quando você não tem uma pessoa qualificada, que acontece muito aqui em Brasília, falta professor, cara. Aqui em Brasília, a cada 6 meses, abre 2, 3 escolas. Mas aí é o Sim, seguinte, como eu falava lá na Faculdade de Educação Física, né? Durante o curso, eu fui convidado porque aqui em Brasília foi uma coisa muito positiva, que durante o curso de Educação Física, eles reconheciam a gente como mestre, sabe? E aí, muitas sim, vezes, eles chamavam a gente para palestras, algumas coisas, e eu colocava para a galera, falar, pessoal, sabe qual é o grande problema aqui? O cara entra na faculdade de Educação Física professor de capoeira. Quando ele sai da faculdade de Educação Física, como a capoeira, no que diz respeito à grana, não é fácil, sim. né, você ser bem remunerado, o que que ele vai fazer? Ele vai trabalhar numa academia, ele vai ser personal trainer. Então, essa formação, em vez de agregar, acaba muitas vezes desmotivando, né? O que não é Verdade, errado, verdade. né? Entre aspas, assim. O cara quer ter uma Sim, condição financeira melhor, de vida e tal. E aí, se ele acha isso como personal trainer, como professor de musculação, ou professor de educação física, de uma maneira geral, né, ele não vai ficar quebrando a cabeça na capoeira, mas acaba que desestimula, não só na capoeira, como também em outros segmentos. Eu conheço gente que é faixa preta de judô, que entra na faculdade de educação física, quando está para se formar, já não dá mais aula de judô e acaba dedicando tempo a trabalhar como personal, como professor, entendeu? Em busca de uma remuneração melhor, né? sim, Até sim. temos aí o Zorro que entrou, ele pode até falar muito bem sobre isso, porque nesse processo aí a gente acaba vivenciando isso, né, Zorro? Isso mesmo, mestre, com certeza. O senhor está certinho. Boa noite a todos. Boa noite aí, seja bem-vindo. Bom